Muore continuo a sognare vento di stelle. Vamos provar isso aqui? Mas por que você desobedeceu essa ordem? Porque... Se Roma não tem um grande mercado, na verdade tem grandes praças, e em muitas dessas praças são realizados esses tipos de mercado. Esse é um dos mais conhecidos aqui no Campo di Fiori, onde no passado aqui havia um campo de flores, rosas e borboletas. Hoje os produtos são expostos aqui dos mais variados tipos. Tem coisa com preços bons, outras mais elevadas. O fato é que aqui é um local turístico também, um local de interesse. Muito interessante ver aqui a negociação dos vendedores com os clientes. São diversos os tipos de produtos e vários restaurantes e cafés que estão aqui no entorno. Um local muito sugestivo para você consumir alguma coisa ou comprar e levar para o seu apartamento. Aqui mesmo no Campo di Fiori, além de tantos locais e bancas, como nós mostramos, tem também essa gastronomia, esse empório, que é muito conhecido aqui em Roma. O Empório Ruggeri vem desde o começo dos 1900. Então aqui você pode comprar aquele queijo por pedaço, por quilo, frios, embutidos e tantas outras delícias e preparados. Você também pode pedir uma salada, um prato para levar ou até mesmo um bom panino. Hoje em dia tem aquelas filas em alguns locais muito famosos, muito instagramáveis, mas esses daqui são os verdadeiros, porque eles estão trabalhando nisso faz muito tempo, não é modinha. Gueto hebraico aqui de Roma hoje se tornou também um polo muito importante turístico e gastronômico, onde inclusive famílias judias ainda trabalham aqui e têm os seus negócios, o que se chama aqui de cucina judaico-romanesca. Sem dúvida nenhuma é um mix cultural muito interessante que se faz aqui em Roma, com pratos muito apetitosos. Então eu recomendo aqui como área gastronômica para experimentar algumas delícias, vale muito a pena, além de padarias ou cafés bem específicos. Então sempre aqui ao lado do Teatro di Marcello. Nós podemos encontrar algumas delícias, né? Tortas, sempre tem o escopo religioso, né? Envolvido, mas qualquer um pode comprar, logicamente. Um pouco alto aqui pro negócio. Seguinte, eu fui pedir um ali, ela falou, é muito duro. Ela falou, o outro ali é mais mole. Ela falou, é uma pizza hebraica. Eu falei, mas é doce? É doce. Não sei se ela quis simplificar a explicação. Não sei como se chama aqui, porque não tinha o nome, se alguém souber. Olha só, isso aqui eu peguei pra você porque tem aquelas coisas de panetone, frutas cristalizadas e tal. Essa aqui ela falou que é mole, que tá parecendo dura. E essa aqui é a dura. Ela disse pra não pegar, mas eu peguei. Mas parece bom. Ela disse pra não pegar, eu falei, eu vou pegar. Vamos provar isso aqui? Mas por que você desobedeceu essa ordem? Porque eu escolho o que eu quero. Mas ela... Tem que ser forte, hein? Ela tinha razão, é dura. Parece um torrone em forma de pão. É, um pão torrone. É bom. Muito caro, hein? Quanto foi isso aí? 4,50 cada um, ganhei praticamente. Muito caro. Essa aqui eu achei melhor. Ela é mais mórbida, mais molinha. A massa de grande qualidade. As frutas cristalizadas, normalmente eu não gosto, essa aqui eu gostei.
Shalom! Convenceu. A mágica vai acontecer com a moeda de €1. Olha só. O final de tarde no alto da Piazza di Espanha tem algo de especial. Do alto dos Scalini, a cidade parece mudar de ritmo. Lá embaixo o movimento continua intenso, mas daqui o sol começa a se despedir e Roma ganha uma luz dourada. É um daqueles momentos em que tudo parece mais leve. Turistas fotografando, casais sentados nos degraus, romanos aproveitando a pausa do dia. Seguindo por trás da igreja Trinità dei Monti, o caminho nos leva direto para o verde da Vila Borghese. É muito curioso como em poucos passos você transforma um cenário muito rapidamente. Você sai do coração mais barulhento de Roma e entra nesse parque imenso. Aqui o clima é outro. Gente caminhando, correndo, crianças brincando e de repente Roma mostra esse lado de respiro como se fosse um intervalo. A
Vila Borghese é um jardim histórico, pensado ali no século XVI como espaço de lazer e de arte. Caminhar por aqui no entardecer é sentir como Roma sabe equilibrar intensidade e calma. A Galeria Borghese nasceu do desejo de um cardeal poderoso, Scipione Borghese, de exibir a sua coleção particular. Aqui estão algumas das esculturas mais famosas de Gian Lorenzo Bernini. O detalhe impressiona. No mármore, a mão de Plutão afunda na pele de Proserpina, como se fosse carne de verdade. Além das esculturas, a coleção tem obras de Caravaggio, um artista genial, mas também marcado por escândalos e perseguições. A própria vila é um espetáculo. Afrescos, mosaicos e salões que mostram o poder e a ostentação da família Borghese.
Altare della Patria domina a Piazza Venezia com sua imponência branca de mármore. Construído no fim do século XIX, celebra a unificação da Itália e homenageia o rei Vittorio Emanuele II. Aqui está também o túmulo do soldado desconhecido, guardado dia e noite pela chama eterna. Para muitos romanos, o monumento é chamado de máquina de escrever ou até bolo de casamento, símbolo grandioso, mas também controverso. Do terraço, Roma se abre em todas as direções, lembrando como a cidade sempre foi palco da história italiana. Pessoal, muito obrigada a todos que assistiram o vídeo até este ponto. Não esqueçam de deixar o like e também o seu comentário. E um obrigado muito especial a todos os membros do canal que sempre nos apoiam. Nos vemos no próximo vídeo. Grazie mille!